Eu quero primeiro cumprimentar a todas as pessoas que estão aqui, aqueles que estão nos assistindo, o povo que está aí embaixo, agradecer a alegria que me recebeu, o aplauso, agradecer sempre a presteza desse povo aqui de Limoeiro. Cumprimentar o presidente da Câmara, o vereador Juarez, cumprimentar o nosso prefeito, o prefeito de Limoeiro, Orlando Jorge, cumprimentar aqui os primeiros e segundos secretários Zé Nilton e Daniel, cumprimentar o companheiro Zé Dinena e cumprimentar todos os vereadores aqui. Cumprimentar a todas as mulheres, em nome de Alba e Flávia, cumprimentar minha esposa Juliana, os ex-prefeitos Tiago e Zé Arthur, enfim, abraçar a imprensa, cumprimentar os blogs, cumprimentar a todas e todos aqui. E eu vi todos os companheiros falando, e ali passava um filme na minha cabeça da minha história, que ela teve início aqui em Limoeiro, claro, eu não poderia ter sido nada se daqui eu não partisse como parti nas minhas eleições. E eu lembrava, Orlando, aí, enquanto tudo isso rodava, enquanto tudo isso caminhava, como a vida é, como as coisas acontecem, as coisas que muitas vezes as pessoas elas não têm a informação de como as coisas elas chegam a acontecer, Juarez. Então você veja uma coisa, eu sempre disse e sou assim, acredito muito que as coisas, como alguns disseram aqui, tem um tempo de Deus, né, Robertinho? Às vezes a gente vai para um embate, vai fazer uma ação e ela não dá certo na vida, no negócio, na política, porque não tinha que dar naquele momento. Eu, por exemplo, disputei as eleições e ganhei a eleição depois que tinha 2 mandatos de deputado estadual. E, com certeza, se eu tivesse sido prefeito na primeira, eu não teria sido o prefeito que fui quando me elegei. E eu quero, Orlando, aplicar a mesma coisa para você. Veja o destino, veja a vida. Orlando foi candidato em Limoeiro, na época com Fernando Melo, que era os meninos de vidro naquela época, e Orlando não ganhou a eleição. Eu, mais novo do que Orlando, que sou mais jovem, eu vi aquela campanha, eu participava naquele momento, Zé Arthur, do outro lado, e o tempo passou, e eu quero fazer algumas constatações aqui para Limoeiro hoje, que o povo nem sabe. Muita gente que viveu a política com a gente, vereador, e muita gente não tem conhecimento disso. E eu quero chegar hoje bem rápido, não vou tomar muito tempo. Mas vocês vejam, Orlando não foi prefeito. Naquela ocasião, ganhou quem? Luiz Heráclito. Orlando depois é vice de Luiz Heráclito, e depois eu vou para a disputa e perco a eleição, e depois vem uma eleição, e ninguém de Limoeiro sabe disso. Coisas que só eu e Orlando sabem. Vem 2014, uma eleição onde eu disputo com Luiz Raimundo. E naquele momento que eu perdi essa eleição, ali houve um fato, Orlando sabe de tudo, quando Sérgio Guerra, que era o senador, que eu já me dava bem com ele, que ele já votava comigo, Orlando, por uma questão política, toma uma decisão de, a partir de 2014, essa decisão foi de Orlando me apoiar. E Orlando sabe que houve lá no Derby, 2004, eu estou trocando, botando 10 anos, 2004. E Orlando sabe que ninguém sabe disso, só sabia eu, ele e o finado Sérgio Guerra, não pode mais falar, mas ele sabe que houve, inclusive, Orlando teve vamos dizer assim, quase que um entrevero com Sérgio, uma discussão, porque Sérgio queria, naquela ocasião, Sérgio, político, habilidoso, queria dizer, olha, Ricardo, eu vou trazer Orlando vai lhe apoiar, e ver o que é que negociavam a secretaria, isso ou aquilo. Quando o Sérgio veio falar isso, Orlando já tinha dito a mim que ia me apoiar, ia me ajudar, sem nenhuma condição. Orlando não colocou ali
emprego, secretaria, espaço, dinheiro, recursos que é comum na política se fazer, e Orlando não fez. E depois Sérgio disse a você: Orlando, você não devia ter feito do jeito que fez. Você não é da política. A gente tinha que conversar com o Ricardo. Orlando foi firme. Orlando veio para o projeto. Nós perdemos em 2014. Continuamos fazendo aqui, Limoeiro, uma política na oposição. Vem 2018. E aí, gente, vem 2018. Mas antes disso, 2014, teve 2016. Orlando foi para dentro da minha campanha de deputado estadual, coordenou aqui em Limoeiro. Vem 2018, eu fui candidato a prefeito, ganhei a eleição, Orlando teve na minha campanha, participou da campanha, nunca chegou para mim para perguntar se ia ser secretário, o que é que ele iria ser. Orlando, a gente ganha a eleição, Orlando é secretário de saúde, 4 anos, vem a minha reeleição, Orlando continua secretário de saúde, passa Tiago, Orlando secretário de saúde, a gente perde a eleição em 2000, eu acho que é em 2018, né? 2016, é muito número, 2016, e aí Orlando vai e assume a secretaria de Paudalho, porque quis ficar em Paudalho, porque Orlando poderia ter ido para a Vitória de Santo Antão, a Glaúcio Júnior se elege em Vitória e pergunta a mim: Ricardo, Secretaria de Saúde. Eu digo: Orlando é um dos que tem mais conhecimento, mas ele vai para Paudalho. Depois que Orlando assume em Paudalho, 1 ano depois, a Secretaria de Saúde da Prefeitura de Ipojuca, que é uma prefeitura que tem um orçamento 10 vezes maior do que Limoeiro, enquanto Limoeiro arrecada 140 milhões por ano, hoje 150, Ipojuca arrecada 800 milhões. E a prefeita é minha amiga, vota comigo, me ligou ontem para eu ir para a posse dela. E eu disse: prefeito, eu não posso, eu só vou para uma posse, que é a da minha cidade, só vou para Limoeiro. E aí, gente, o que é que acontece? 4 anos de espera. 4 anos, Inácio, de espera. Quantas horas são 4 anos? Quantos minutos são 4 anos? Para ver uma coisa, para ver Limoeiro mudar. E as pessoas, às vezes, diziam a mim que eu não devia dizer isso, ou não devia dizer aquilo. Eu sempre disse, as minhas palavras sempre expressaram o meu sentimento. Eu não tenho medo de falar, não tenho medo de assumir posição, não tenho medo de dizer as coisas, agrade e desagrade. Aqui na vida ninguém agrada todo mundo. Quem pensar que todos são amigos é porque não tem amigo. E quem pensar que vai agradar a todos, não agrada a ninguém, porque não agrada nem aos mais próximos e aos mais amigos. Então eu disse: olha, eu preciso ajudar Limoeiro. Ajudar Limoeiro a encontrar uma forma de se ganhar essa eleição. E Orlando sabe aqui, está tudo aqui colocado com muita clareza, quando, no primeiro momento, Jorge, 1 ano antes da eleição, Daniel me cobra, Zé Nilton me cobra, Robertinho me cobra, os companheiros me cobravam: nós vamos ter quem como candidato a prefeito? Quem é o nosso candidato? E eu começava a pensar em quem seria o melhor candidato, não somente para ganhar a eleição, mas quem fosse o melhor para mudar Limoeiro, para administrar Limoeiro. Porque, evidentemente, que eu só me elejo com voto. Eu sou deputado federal, eu tenho 6 eleições. Se eu não tiver voto, eu não me elejo. Mas a eleição de deputado, ela ocorre com os votos de Limoeiro e de Pernambuco. Evidentemente, se eu puder ter 30 mil votos aqui, eu quero ter. Mas se eu tiver 3, se eu tiver 4, se eu tiver 5, todas as eleições de deputado que eu disputei, eu me elegia com 1.000 votos em Limoeiro, com 8, com 10 ou com 12, porque eu sempre me elegi com muito voto sobrando. E hoje, talvez, esse seja o melhor momento da minha vida política. Nós temos 13 prefeitos eleitos, 3 prefeitos querendo vir, que se elegeram agora. Nós vamos reforçar o partido em Pernambuco, de forma que eu não sou movido só a voto. O que me pesava era chegar em Limoeiro, ouvir o que eu ouvia.
O que me pesava era ver Limoeiro como se encontrava. O que me pesava era estar numa função importante, ser relator do orçamento, ser líder na Câmara Federal, poder fazer as coisas e encontrar dificuldades. Jorge Farias talvez tenha sido um dos limoeirenses que esteve comigo até no gabinete da presidente Dilma, na porta dele. Essa rádio que está aí estava há 8 anos, e eu disse, 10 anos, venha para Brasília, Jorge. Botei Jorge no carro, eu fui para o Ministério das Comunicações, fui para a Presidência da República. Jorge viu a relação que a gente construiu, e Orlando sabe lá em Brasília. Isso tudo, gente, que poderia estar à disposição de Limoeiro, tinha dificuldade de acontecer. Eu não quero aqui falar do passado, não é momento de bater em ninguém, mas é momento de esclarecer. E eu estou dizendo isso para dizer o seguinte: todos esses anos, todas essas eleições, todos esses movimentos políticos, Orlando esteve nele. Nas minhas eleições, todo mundo sabe quem é que ficava no comitê, quem coordenava a campanha. Então, eu convivi com Orlando durante esses anos na Secretaria de Saúde. É um homem sério. Orlando é um homem íntegro, é um homem direito, que zela por cada centavo. E aí, Orlando, é quando eu digo que se você tivesse sido prefeito, lá atrás, você talvez não fosse o prefeito que você vai ser agora. Porque Orlando se preparou, porque Orlando exerceu durante esses anos diversas funções na vida pública. Orlando foi do LAFEP, Orlando foi diretor de GERE, Orlando foi secretário de saúde, Orlando foi presidente do CONSEMES. Orlando é estudioso, se aperfeiçoou e se qualificou. E quando a gente chega agora para dizer quem é o candidato, e é importante que as pessoas saibam, eu chamei Orlando para tomar um café lá no São Brás da Ilha do Leite. E eu dizia a Flavinha dizia, não mexe nisso não, isso não mexe não. Chamei Orlando para tomar um café na Ilha do Leite. Quando a gente sentou, eu disse, Orlando, Limoeiro está acabado. A situação de Limoeiro é a pior possível. O comércio, o movimento de Limoeiro, os funcionários, a estrutura, enfim. Não é possível que a gente não dê a nossa contribuição para isso. E o melhor nome para ir para essa luta é o seu. O Orlando olhou e disse, mas eu não estou mais com essa pauta de política. Eu digo, não é fácil. Não é uma tarefa fácil, como não vai ser. Orlando vai, como disse Zé de Nena, né, Zé? Se fosse levantar a mão, ia pular um bocado. Os problemas aqui são seríssimos. Seríssimos. E você vai ter que ter habilidade e competência, que eu sei que você tem, para poder resolver isso. E aí, quando eu pensei, quando o Daniel falou, quando o Zé Nilton falou, quando o Enildo do sindicato, Robertinho e tantas outras pessoas disseram, quem é o candidato? Eu digo, a gente tem que procurar alguém que tenha a capacidade para ganhar a eleição e muito maior para administrar Limoeiro. E Orlando, nesse dia, disse, não, eu tô fora desse negócio. Eu digo, não, mas pense nisso, porque eu acho que você é o nome que a gente pode ganhar essa eleição e você é a pessoa que pode mudar, pode transformar Limoeiro. Então, gente, estou dizendo isso para quê? Toda a minha convivência com Orlando sempre teve gesto comigo, sempre, e aonde ele se viu, a Limoeiro, a Paudalho, onde ele teve a dedicação. E aí foi quando Orlando disse, eu vou pensar. E foi pensar, e um dia eu estava na casa de Orlando, eu acho que, não sei precisar o dia, com Farias, comendo um peixe, lá na área de... Eu disse, Faria, Orlando é o candidato a prefeito. Faria disse, não mexa nisso não, rapaz. Olha, eu digo, Faria, ganha eleição, né, Chico? Ganha eleição. Vim para aqui, Daniel lembra disso, liguei para ele, chamei ele lá no recanto. Sentou eu e ele numa mesinha lá, não foi, Daniel? Eu digo, Daniel, a gente começa a trabalhar o nome. Ele vai aceitar. Quem é o nome? Eu disse, Orlando, não foi? Daniel disse, ganha eleição. E aí eu comecei. Chegou Silvio Milé. Eu digo, Silvio, quem é o candidato? Eu digo, rapaz, eu acho que Orlando é o melhor. Ele disse, vou mandar fazer picolé com um pauzinho, botar a cara de Orlando no picolé, no pau do picolé. Foi assim ou não? Aí eu estava lá, chegou alguns empresários, vários comerciantes daqui de Limoeiro.
e dizia, eu digo, rapaz, Orlando é um bom nome. E na minha cabeça, com a experiência, Chico, que a gente vai tendo, o processo da política, 20 anos de mandato, Câmara, tudo, eu sabia que Limoeiro, não desmerecendo a política, nem a classe política, até porque eu sou político, e me honro de ser. Política, gente, e eu quero falar isso para os que estão em casa, política é algo que representa muito. Eu me orgulho sempre de dizer, Pernambuco só tem 25 federais, e eu sou um deles. Eu sou um dos 25. Né? Em 8 milhões de pessoas. Aqui em Limoeiro, vocês disputaram os vereadores com vários vereadores. Vocês são representantes, vocês são eleitos pelo povo. Quem é que não quer ser prefeito de Limoeiro? Quem disser que não quer, me permita dizer que está mentindo. O cara pode não querer disputar a eleição, o cara não pode querer ir para a rua para participar, mas quem não quer ser prefeito? Quem não quer governar a sua cidade? Quem não quer cuidar dos destinos do povo? Quem não quer? Todo mundo quer. Isso que Orlando está aqui hoje, e que eu estive aqui, que Zé Arthur, que Tiago e tantos outros tiveram, é uma coisa muito importante. Alguém que é escolhido para governar a sua gente, levar o destino da cidade. Então, o que a gente precisa é tirar os políticos ruins, para que os bons possam ocupar os espaços dos ruins. Agora, o povo é culpado pelos ruins. O povo que está me ouvindo, eu não tenho medo de dizer isso. O ruim existe porque o povo vota. O ruim existe porque o povo bota. O político corrupto está aí porque o povo elege. E muitas vezes quer misturar um com o outro. Por exemplo, fizeram denúncia minha de todos os tipos. Eu fui injustiçado de muita coisa. Uma a uma está sendo arquivado. O Supremo Tribunal Federal já arquivou 3 denúncias minhas. E, se Deus quiser, vai arquivar todas, para eu dizer eu sou mais honesto do que muita gente, porque eu estou com uma certidão de idoneidade, porque a justiça está dizendo que o que disseram que eu fiz, eu não fiz. O que criaram não é verdade. Está aqui o Supremo, o Ministério Público, todo mundo, o Tribunal de Contas, dizendo que eu sou sério e honrado, porque sou. Eu construí minha vida na política e na vida privada com o trabalho. O que eu tenho e tenho, porque eu trabalho. Quando eu fui prefeito, Juliana estava em Recife tomando conta das minhas empresas, com 100 e poucos funcionários. Eu trabalhei minha vida no privado e fiz política. E sou um homem feliz e agradeço a Deus. Portanto, gente, tudo isso que eu estou dizendo é para, no final, dizer que quando eu imaginei o nome que pudesse ganhar a eleição, eu disse, Orlando, ele vai para Limoeiro, levando consigo, ele traz para a campanha, imprime na campanha uma marca de gestor, porque o político aqui estava desgastado nesse momento. Por que estava desgastado? Por tudo que estava ocorrendo. Então, eu tinha certeza que quando o nome de Orlando entrasse, iria ocorrer o que ocorreu. Orlando é gestor, Orlando é muito mais competente gestor do que político. Então, é o homem que pode dar jeito a Limoeiro, do jeito que Limoeiro estava se encontrando. E isso, devagar, foi acontecendo. Vocês são testemunha. Quantos vereadores mesmo chegaram e diziam, Orlando não ganha. Orlando não ganha eleição. Eu dizia, ganha. Orlando ganha. E aí, ao longo da campanha, Gonçalves registrou aqui, eu tenho também a honra de dizer, eu disse várias vezes no rádio, Rosejara foi minha secretária de Educação. E ela não podia, como nunca ela afirmou direto contra mim, porque ela não tinha como afirmar. O Marcelo Mota foi secretário nosso também, tá? E, sem desmerecer nenhum, o mais preparado era Orlando. E é isso que eu dizia no rádio o tempo todo. Se Limoeiro quer mudar, se Limoeiro quer um governante que possa levar Limoeiro para um caminho diferente, Orlando é o mais preparado. Orlando tem capacidade. Limoeiro não vai numa aventura com Orlando na prefeitura. E isso começou, Orlando fez o dever de casa, teve a capacidade de juntar Zé de Nena, porque, Zé, você falou uma coisa que é importante, seu pai construiu amizade a vida toda. Alguém que pudesse não gostar de Nena não podia dizer nada contra Nena, porque Nena foi um homem honrado,
que construiu em Limoeiro a sua vida e que deixou aqui a família, como você, que o bom era que ele tivesse aqui hoje, Zé, para estar aqui com a gente, para ver você assumir aqui a vice-prefeitura com Orlando. Então, gente, muito mais do que um discurso, isso é uma coisa para a gente esclarecer. Então, chega muita gente, Orlando sabe, quando a gente andou no São João do ano passado não, porque é Covid, né? No outro ano, na Rua da Alegria, eu e Orlando, a gente começou andando quase só, muita gente na rua dizia, você vem para disputar a eleição, você é candidato? Eu digo, nosso candidato está aqui, ó. E eu não tenho nenhuma dúvida, vai ser melhor prefeito do que eu fui, vai fazer melhor em Limoeiro do que eu fiz, não tenho dúvida, e vou ter a alegria de ver isso acontecer, porque eu quero um Limoeiro melhor. E por que é que Orlando vai ter mais condição de fazer do que eu? Porque Orlando tem a capacidade, tem a competência e vai me ter como secretário dele. Eu sou um dos auxiliares dele. Ele está anunciando aí os auxiliares, eu também sou um. Eu sou um auxiliar de Orlando para ajudar Limoeiro, para que Limoeiro dê certo. Eu quero ver Limoeiro dar certo. Como disse aqui, os votos para mim são importantes, mas muito mais importante do que os votos aqui é que aqui tem aquela coisa da emoção. Quando eu vim agora, Orlando, minha mãe gosta de política, 95 anos. Ela era doida para estar aqui. Ela disse, não foi, Juliana? Dê um abraço em Orlando. O que é que mamãe quer? Nada. Ela quer que dê certo. E ela mora aqui. E meus irmãos, minha família, meus amigos. Então eu quero que Limoeiro dê certo. Portanto, a partir de hoje, o meu líder aqui em Limoeiro é Orlando. Orlando é o nosso líder, é o líder do grupo, é meu líder. Eu sou guiado por ele para botar recurso, para trazer as obras, para a gente construir um grande governo em Limoeiro e que Limoeiro dê certo, que as coisas aconteçam, que a gente destrava o distrito industrial, Orlando, que a gente possa destravar o abastecimento d'água e que essa coisa da política desarmou o palanque, terminou. O problema da administração passada aqui foi que quis fazer política todo dia, de dia e de noite. A política é unir o povo, unir a Câmara. Essa coisa, tem gente para tudo, para dizer que cor vereador é. Vereador tem que ajudar o prefeito a dar certo, Inácio. Tem que contribuir para o prefeito fazer um grande governo. Começa bem, eleição bonita, Juarez, 14 votos. Eu vou levar você para ajudar a eleição da Câmara Federal, que está uma confusão lá. Você dá uma ajuda lá na eleição do Congresso Nacional. Parabéns pela sua vitória, Daniel e Zé Nilton. E dizer a vocês, gente, vamos guardar a vaidade na gaveta, vamos guardar essa fofoca, essa intriga na gaveta, e vamos pensar que Limoeiro é maior do que qualquer um de nós. Limoeiro é maior do que qualquer um de nós. A gente precisa fazer essa cidade crescer, e é esse o meu papel aqui, comandado pelo companheiro Orlando Jorge. Então, Orlando, parabéns, sucesso. Você montou uma equipe competente, você montou uma equipe experiente, eu tenho certeza que não vai trocar secretário de 15 em 15 dias, descontinuidade de governo. Quando a gente começou, a gente estava junto, eu acho que a gente passou 5 anos, não trocou secretário. Você montou com competência, juntou o que tinha de bom, e Limoeiro vai se surpreender com esse governo que se inicia hoje aqui. E eu estou aqui para ser um auxiliar, para ajudar e para trabalhar para que a gente possa construir um novo governo. Então, gente, um bom 2021, muita alegria, muita paz e, sobretudo, muita saúde. E Limoeiro vai se surpreender com aquilo que nós vamos construir e fazer aqui em Limoeiro.